O presente trabalho insere-se no âmbito das atividades do projeto de extensão do curso de Tecnologia em Construção de Edifícios da FATEC São Paulo, em consonância com a Lei 13.005, de 2025 de junho de 2014, que institui o Plano Nacional de Educação, PNE 2014-2024. Atendendo às diretrizes do PNE, essa iniciativa busca articular conhecimento técnico adquirido nas disciplinas de Planejamento e Construção Civil, Economia e Finanças em Projetos e Orçamento da Construção Civil, com as demandas reais da sociedade. Ao longo do estudo, será apresentado o estudo de caso desenvolvido pelo grupo, cujo tema central é a gestão e o gerenciamento de prazo e custo na construção civil. O trabalho contempla desde a concepção do projeto até a elaboração do cronograma executivo e a análise de viabilidade financeira, tendo como referência a implantação de um condomínio composto por 4 unidades habitacionais. A proposta integra sistema construtivo simples a um processo rigoroso de planejamento, evidenciando que é possível viabilizar edificações de baixo custo sem comprometer a qualidade. A escolha do tema justifica-se pelo cenário atual de déficit habitacional brasileiro, que permanece como um dos principais desafios sociais e urbanos do país. De acordo com estudos realizados pelo G1, o déficit habitacional brasileiro caiu 3,8% em relação a 2022, maior decréscimo já obtido. Porém, o desafio não é apenas ampliar a construção, mas assegurar a qualidade, enfrentando problemas como aluguel excessivo, construção precárias e situações de coabitação. Esse quadro evidencia a necessidade de soluções técnicas e economicamente viáveis que contribuam para a ampliação do acesso à habitação digna. Nesse contexto, a gestão eficiente de custos, prazos e processos construtivos torna-se fundamental para viabilizar empreendimentos mais acessíveis, sustentáveis e de qualidade. O desenvolvimento de estratégias que reduzam desperdícios, otimizem recursos e aprimorem o planejamento de obras pode impactar diretamente a capacidade do setor de atender à demanda habitacional existente. Assim, o estudo proposto se mostra relevante ao buscar, por meio da análise de um empreendimento residencial, demonstrar a importância do planejamento integrado para a redução de custos e para a racionalização da construção civil, contribuindo indiretamente para o enfrentamento do déficit habitacional do Brasil. A seguir, eu irei comentar e expor em cima dos desenhos que foram desenvolvidos para este estudo de caso. Bom, como devem saber, o estudo de caso ele trata de 4 unidades habitacionais iguais em um mesmo condomínio. Bom, cabe ressaltar que a unidade habitacional ela é uma unidade térrea, né? E conta com então o térreo e a cobertura apenas. Bom, começando com a planta abaixo da unidade, a unidade ela contém a cozinha, uma copa, sala, área de serviço, 2 dormitórios e um banheiro. Agora, com relação aos acabamentos, a gente fez uma divisão entre áreas secas e áreas molhadas. As áreas secas terão como acabamento do piso o assentamento de porcelanato. Já as paredes e tetos, elas serão revestidas com gesso e depois serão acabadas com uma tinta branca por cima. Já as áreas molhadas, elas terão um acabamento tanto de piso, parede e teto com assentamento de azulejo, visto que o gesso não pode ser utilizado dentro de áreas molhadas. Agora, falando sobre a cobertura, a estrutura do telhado ela vai ser composta por tesoura, terços, caibros e uma platibanda de 1,20 m para o fechamento com o lado exterior, né? Contará também com calhas para o escoamento da água da chuva. Aqui a gente consegue ver a fachada frontal e lateral da unidade. A gente consegue ver detalhes, então, como a platibanda, o rufo sobre a platibanda, medidas. Então, essas aqui são as duas fachadas. Aqui para o desenho 4, a gente tem os cortes. A gente tem o corte A e B.
corte A, ele foi feito no sentido longitudinal da unidade, né? A unidade, ela de um lado é um pouco mais comprida e de outro é menor, né? Então, o corte A, ele representa bem é um corte feito do lado longitudinal e o corte B do lado menor. Então a gente consegue ver detalhes internos e externos, né? A gente consegue ver medidas do, dos revestimentos das paredes, a própria medida das paredes e também a estrutura interna do telhado. Bom, a fundação da casa, ela foi a fundação foi escolhida como sendo a Radier, pois ela possui uma resistência boa e um custo baixo, né? Então, ela é um custo-benefício. Agora, falando sobre a implantação, o condomínio será composto por quatro casas, como dito anteriormente, né? Conterá também calçadas, áreas de estacionamento e várias áreas verdes em volta das unidades. Bom, a proposta ela busca reduzir barreiras entre os moradores, favorecendo a convivência, a comunicação e o fortalecimento de laços comunitários. Aqui a gente representou os pontos de grout, né? Então a gente percebeu uma necessidade de representar, né, na planta baixa do condomínio os pontos onde serão aplicados os grouts, né? Que são uma mistura que atua como um reforço estrutural, né? Bom, esses trechos que serão grauteados, eles têm função estrutural. Eles atuam como pilares de sustentação e reduzem os custos com armaduras e formas. Além disso, a representação em planta facilita a visualização e a quantificação precisa para cada ponto. Aqui a gente tem a fachada frontal do condomínio. Então a gente optou por um portão grande, então um portão que possui medidas como de abertura de 5 metros e uma altura em média de 2,80 de altura. É importante destacar que para fazer o quantitativo de serviço de alvenaria é essencial a gente perceber, né, observar a, as aberturas de vãos, né, porque é importante fazer o desconto correto para poder ter uma quantificação mais exata. Então, esse pormenor ele altera significativamente a forma como realizamos a medida, pois influencia a compreensão dos critérios de medição. Agora, o último desenho ele é sobre o detalhe da viga baldrame. Então, para construir a base do muro externo, a gente decidiu utilizar a viga baldrame. A viga baldrame ela conta com ela funciona como uma viga mesmo, só que ela fica debaixo do nível da terra, do nível zero. Então, ela só precisa suportar o peso da alvenaria e não requer uma estrutura excessivamente robusta. Ela funciona como uma fundação contínua que distribui o peso do muro de maneira uniforme sobre o terreno. Além disso, é uma opção econômica e fácil de implementar. Cabe ressaltar também que para o muro externo, que é esse muro, ou seja, o detalhe da viga baldrame, a gente optou por colocar na quinta e décima fiada o bloco canaleta. Então, ele serve como uma amarração geral do muro externo, né? Então, ele é um reforço estrutural a mais, pois sem essa amarração, a estabilidade do muro externo ela pode se comprometer com grandes ventanias, com outros tipos de ações que podem acontecer no muro externo. Então, é muito importante pois a falta do bloco canaleta, a má execução, ela pode trazer graves riscos. Então, esses são os desenhos que foram elaborados para este estudo de caso. Para a realização do planejamento da obra,
Seguimos as diretrizes do PMBOK, começando pela identificação, listagem e sequenciamento das atividades, com base nas referências do TCPO. Ou seja, realizamos o levantamento de todos os serviços e atividades que serão necessários para a realização da obra, organizando-os de forma cronológica. Em seguida, foi feito o levantamento quantitativo dos insumos, utilizando memória de cálculo e suportes gráficos, utilizando a tabela ao lado como referência para a realização do quantitativo de cada serviço. Para o cálculo da duração das atividades, foram consideradas as horas diárias de trabalho, a quantidade prevista de profissionais e o índice de produtividade, aplicável a cada serviço. A partir dessa relação, determinou-se o número de dias necessários e ajustaram-se os quantitativos de mão de obra para alcançar valores de duração compatíveis com a realidade executiva. A tabela de duração final foi elaborada com coeficiente de segurança e arredondamento dos prazos para valores inteiros. E, por fim, foi estruturado o cronograma físico, definindo a predecessora e duração de cada atividade, o que permite a visualização global do processo, a identificação de atividades simultâneas e a mitigação de potenciais imprevistos. Para fins de análise pedagógica, procedeu-se o nivelamento da equipe considerando apenas pedreiros e serventes. Estabeleceu-se o limite máximo admissível para cada categoria, e a partir desse parâmetro foram ajustados o momento da execução da atividade, a partir das folgas livres e totais, disponíveis em cada atividade, e quando necessário, utilizamos as atividades críticas. Esse procedimento permitiu reduzir o quantitativo de mão de obra, sempre que ultrapassando o limite definido, resultando no nivelamento do cronograma conforme as condições previamente estabelecidas. Concluindo, com o nivelamento de recursos, obtivemos os seguintes resultados. Com o nivelamento dos pedreiros, a eficiência aumentou de 37% para 40%, representando o ganho de 3%, utilizando apenas 11 pedreiros. E em comparação com a contratação progressiva, observou-se um aumento de 18%. E com o nivelamento dos serventes, a eficiência subiu de 42% para 53%, representando o ganho de 11%, utilizando apenas 12 serventes. Em comparação com a contratação progressiva, observamos um aumento de 25%. E para realizar a otimização desses recursos, na atividade de execução da fundação da unidade 1 foi colocada uma bandeira de 27 dias, proporcionando retardo de sua antecessora, preparação de valas para a fundação da unidade 1. Na atividade de revestimento de parede interna das áreas molhadas das unidades 2, foi colocada uma bandeira de 2 dias, proporcionando retardo de sua antecessora, que é o revestimento de teto e das paredes internas das áreas secas da unidade 2. Já na atividade de revestimento de parede interna das áreas molhadas das unidades 3, foi colocada uma bandeira de 2 dias, proporcionando retardo de sua antecessora. Revestimento de paredes internas das áreas molhadas da unidade 2. E na atividade de instalação de esquadrias de alumínio e peitoril da unidade 1, foi colocada uma bandeira de 5 dias, proporcionando retardo de sua antecessora. Instalação hidráulica 4, louças e metais da unidade 1. Houve alteração do prazo final de entrega, com um retardo de 10 dias, totalizando 201 dias de obra. No estudo de produtividade realizado, nós identificamos que a atividade com maior duração no cronograma corresponde ao assentamento da alvenaria estrutural, estimado em 7 dias de execução para uma unidade construtiva, demandando uma equipe de 4 pedreiros e 5 serventes. Essa etapa será executada pelo método convencional, utilizando blocos de concreto de 19 por 19 por 39 centímetros, assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia. Durante a pesquisa, verificamos a existência de novas técnicas construtivas e materiais inovadores capazes de reduzir o tempo de execução, ainda que exija um investimento inicial mais elevado. Considerando que o empreendimento prevê a construção de 4 unidades habitacionais, a praticidade e a produtividade tornam-se fatores determinantes na escolha do sistema construtivo. Como uma alternativa de melhoria, propomos a adoção de blocos estruturais monolíticos da Lightcon. O bloco possui encaixe tipo macho e fêmea, tem caráter modular e dispensa revestimento argamassado, apresenta elevada resistência mecânica e é assentado com argamassa industrializada. O custo estimado para esse sistema é de aproximadamente R$ 200 por metro quadrado. Ao analisar a produtividade, observando o cálculo de duração, verifica que para construir
a alvenaria de uma casa com 4 pedreiros e 5 serventes seriam necessários 6 dias com blocos estruturais de concreto convencionais. Entretanto, utilizando os blocos monolíticos da Lightcon, a mesma atividade pode ser realizada com apenas um pedreiro e um servente em 3 dias. Essa diferença evidencia um ganho de eficiência superior a 50%, reduzindo significativamente o tempo de execução da alvenaria, podendo ser uma solução mais cara, mas reduzindo o tempo de serviço, podendo garantir um custo menor no preço global da obra, reduzindo os custos e melhorando a eficiência da obra. Falando um pouco agora sobre a parte do orçamento da obra, com o cronograma concluído, realizamos o levantamento detalhado de todos os materiais, mão de obra e equipamentos que são necessários para a execução dela. A partir desses dados, elaboramos as composições unitárias de cada serviço, utilizando a tabela modelo apresentada. Esse procedimento permite identificar o custo direto unitário de cada etapa da obra. Os custos diretos, eles foram compilados na tabela de custo direto, reunindo os gastos essenciais consumidos na obra, incluindo o cálculo dos encargos trabalhistas para determinar o valor da mão de obra, como mostra no slide. Os custos diretos, eles foram compilados na tabela de custo direto, reunindo os gastos essenciais consumidos na obra, incluindo o cálculo dos encargos trabalhistas para determinar o valor da mão de obra, como mostra no slide. Quanto ao custo indireto, levantamos todos os itens que não fazem parte do custo direto, como a cotação de ferramentas, os salários de administração local, as taxas de emissão e análise de documentos pela prefeitura, as despesas de manutenção do escritório. E nesses casos de ferramentas e custos administrativos, realizamos o rateio dos valores, já que esses itens são compartilhados entre diversas atividades e, portanto, assim eles não devem ser cobrados integralmente do cliente. Finalmente, foi calculado o BDI, que seria bonificação e despesas indiretas, que é a soma dos custos indiretos, CI, e da margem, M. A margem, ela engloba o lucro ou bonificação e os eventuais, proteção contra imprevistos. O BDI, ele é comumente expresso como um percentual que incide sobre o custo direto, que seria o CD. O preço unitário do serviço, ele é obtido pelo acréscimo do percentual do BDI ao custo direto unitário. Matematicamente, o preço unitário, P, é o custo direto unitário, CD, multiplicado pelo fator 1 mais a porcentagem do BDI. O preço total, ele é então obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade do serviço. A análise detalhada desses custos é crucial para visualizar o fluxo financeiro da obra e permitir ajustes precisos. Como mostra no slide, montamos a planilha analítica após todo o processo que informamos anteriormente. Nela, temos a descrição de cada serviço, a quantidade de cada um, temos o custo unitário, o preço unitário e, por fim, o preço. O que nos resulta, somando todos eles, individualmente de cada serviço, no final obtemos o preço total da obra. Conforme conseguimos visualizar no slide atual, foi montado o nosso orçamento no Project também. O layout nele fica desse modo que vocês conseguem visualizar. Falando um pouco agora sobre a viabilidade financeira da obra. Para análise da viabilidade econômico-financeira do empreendimento, foram adotados 2 métodos clássicos de avaliação de investimentos: o valor presente líquido, que seria o VPL, e a taxa interna de retorno, que seria o TIR. O VPL, ele consiste em trazer todos os fluxos de caixa futuros, tanto desembolsos quanto receitas, ao valor presente, utilizando a taxa mínima de atratividade, que seria a TMA, estabelecida para o estudo. Um VPL positivo
indica que o projeto gera valor econômico e, portanto, é considerado viável. A TIR, por sua vez, corresponde à taxa efetiva de retorno do projeto, ou seja, a taxa que iguala o valor presente das receitas ao valor presente dos custos. Caso a TIR seja superior à TMA, conclui-se que o investimento apresenta rentabilidade atrativa frente ao custo de oportunidade do capital. Os valores de desembolso da obra foram extraídos do orçamento detalhado, considerando o preço e o tempo de cada serviço. Em seguida, esses montantes foram redistribuídos e indexados por período mensal, de forma a estruturar o fluxo de caixa e a facilitar as projeções econômico-financeiras do empreendimento. Elaborou-se o fluxograma de fluxo de caixa, o LRV, no qual são distribuídos temporalmente os investimentos iniciais, os custos operacionais e receitas previstas do empreendimento. Esse instrumento permite visualizar a dinâmica financeira do projeto, auxiliar na tomada de decisão e simular diferentes condições de financiamento e prazos de recebimento. No estudo de caso, adotou-se uma TMA de 1,5% ao mês, considerando as condições atuais de mercado. O retorno total esperado para o empreendimento foi estimado em R$ 3.223,27, após a aplicação dos métodos de análise e a consolidação dos cálculos. Todos os indicadores apresentaram resultados favoráveis, confirmando a viabilidade econômico-financeira do projeto. Com um lucro projetado de R$ 264.974,60, determinou-se que o preço mínimo de venda por unidade habitacional deverá ser de aproximadamente R$ 750.055,82, garantindo o retorno desejado e a sustentabilidade do investimento. Ao longo deste trabalho, foram apresentadas diversas estratégias voltadas à redução de custos e à racionalização de insumos, que se mostraram eficazes na diminuição do custo global da obra e na melhoria da eficiência produtiva. Evidenciou que um planejamento adequado permite antecipar decisões críticas antes que eventuais problemas se manifestem, possibilitando a execução do empreendimento dentro de um prazo previamente definido e alinhado a critérios técnicos, financeiros e às condições específicas do entorno. Constatou ainda que o planejamento contribui diretamente para a otimização dos recursos, redução de desperdícios, melhoria do fluxo de trabalho, mitigação de riscos e aumento da previsibilidade das etapas construtivas. Desta forma, conclui-se que o planejamento não apenas orienta a tomada de decisão ao longo do processo, mas configura-se como um elemento indispensável para garantir a qualidade, segurança e viabilidade econômica da obra.